Ler auxilia no processo de escrita, de oralização da língua portuguesa? É claro que sim. A resposta não precisa ser dita por mim, é dita por todos nós que gostamos da palavra, que entendemos que a palavra é poderosa. Ela tem poder de nos fazer rir, de nos fazer chorar, de nos aquietar e de nos fazer vibrar, ou seja, permitir que nós estejamos em extrema alegria, em extremo ufanismo muitas vezes. E falando em ufanismo, questões de vocabulário sempre aparecem nas provas de interpretação. A idiosincrasia continua sendo preferida em muitas faculdades do estado do Paraná. Idiosincrasia, leia-se um dos sinônimos, peculiaridade, particularidade, é o seu jeitão próprio de entender, ver e querer muitas das coisas. Portanto, ler é importante? Claro que é. E há exemplos maravilhosos de bibliotecas, inclusive uma biblioteca construída em uma borracharia, ou seja, é borracharia ou biblioteca, as duas coisas. Conserta os pneus e também serve para influenciar pessoas a lerem, enquanto o pneu fica sendo consertado, arrumado, reconduzido à sua forma de girar. Bom encontro com a língua portuguesa. Oberg, bem-vindo. Oi, amigos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez na companhia da linda, maravilhosa, empolgante, sensacional língua portuguesa. O assunto de hoje é regência verbal. Regência verbal é a maneira como os verbos se relacionam com seus complementos. É a ligação do verbo com o seu complemento. Esta ligação pode ser feita por meio de preposição ou não. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Alguns verbos exigem preposição e outros não. Por exemplo, tente me falar qual é a preposição. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Quem se refere a alguma coisa, mas quem compra, compra alguma coisa. O verbo comprar exige preposição? Não. Certo, pessoal? Então vamos lá. O primeiro verbo que nós veremos é o verbo assistir. O verbo assistir tem 3 sentidos principais. Primeiro é o sentido de ver. No sentido de ver, quem assiste, assiste a alguma coisa com preposição. Por exemplo, eu assisti o filme ou assisti ao filme. Como no sentido de ver, quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu assisti ao filme, eu assisti ao acidente de trânsito, certo? Outro sentido é o verbo assistir no sentido de dar assistência, de auxiliar. Neste sentido, ele não admite preposição. Por exemplo, o governo assistiu os necessitados, certo? Sem preposição. Se eu digo que o governo assistiu aos necessitados, o que aconteceu? Ele ficou olhando, certo? E ainda existe o verbo assistir no sentido de morar. E neste sentido, quem assiste, assiste em algum lugar. Então eu posso tranquilamente falar, eu assisto em São Paulo, eu assisto no Rio de Janeiro. Vamos a alguns exemplos. A torcida brasileira assiste o jogo ou assiste ao jogo? No sentido de ver, quem assiste, assiste a, portanto, assiste ao jogo, ok? O próximo exemplo. As mulheres assistiram à novela. Cuidado, o verbo assistir está no sentido de ver. Neste sentido, quem assiste, assiste a alguma coisa, ou seja, nós temos uma preposição. E o substantivo novela, como todo bom substantivo, admite o artigo a novela. Havendo a preposição a, mas o artigo a que acompanha o substantivo novela, ocorre um fenômeno chamado crase. Portanto, as mulheres assistiram à novela, ok? O médico assiste ao enfermo ou o médico assiste o enfermo com dedicação. Lembram? No sentido de cuidar, de dar auxílio, de dar assistência, o verbo assistir não admite preposição. Portanto, o médico assiste o enfermo com dedicação. E o terceiro exemplo, nós temos aí a bandeira e o mapa de Curitiba. Eu assisto com muito orgulho
em Curitiba, pois no sentido de morar, quem assiste, assiste em algum lugar. Agora um outro verbo, o verbo implicar, geralmente utilizado em desacordo com a norma culta da língua portuguesa. Muitos dizem, toda ação implica em uma reação. O verbo implicar não admite a preposição em, no sentido de acarretar, gerar como consequência. A forma correta seria, toda ação implica uma reação. A não obediência às normas implica sanção, certo? Não admite a preposição em. Portanto, veja o exemplo. Qual a forma correta? Dirigir sem carteira implica em multa? Não, o verbo implicar não admite a preposição em, portanto, dirigir sem carteira implica multa. Esta é a forma correta para o verbo implicar. Um outro verbo é o verbo visar. Este verbo tem 3 sentidos básicos. Primeiro, visar no sentido de mirar. Neste sentido, quem visa, visa alguma coisa sem preposição. Segundo sentido, sentido de dar visto, visar, também sem preposição. Mas se for utilizado no sentido de pretender, aí sim quem visa, visa a alguma coisa. Vamos a alguns exemplos. O caçador visou o alvo. No sentido de mirar, o verbo visar não admite preposição, portanto, visou o alvo. O próximo exemplo, o gerente do banco visou ao cheque ou visou o cheque, no sentido de dar visto, também é utilizado sem preposição, portanto, visou o cheque. Mas nesse terceiro exemplo, as discussões visam o crescimento da economia? Não, no sentido de pretender, quem visa, visa a alguma coisa. Portanto, as discussões visam ao crescimento da economia. Certo? Cuidado com este próximo exemplo. Os biólogos visam a mudança de hábitos. Nós sabemos que no sentido de pretender, quem visa, visa a alguma coisa. E o substantivo mudança admite o artigo a mudança. A preposição a exigida pelo verbo mais o artigo a que acompanha o substantivo mudança gera um fenômeno chamado crase. Portanto, os biólogos visam a mudança de hábitos. Vamos ao verbo preferir. Será que eu posso falar eu prefiro português do que matemática? Não use a expressão do que com o verbo preferir. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. O do que você não usa com o verbo preferir. Portanto, prefiro português a matemática. Outro detalhe importante, não intensifique o verbo preferir. Não diga, como você já disse, eu prefiro 1000 vezes português do que matemática. Eu prefiro mais, eu prefiro muito mais. Não intensifique o verbo preferir. Não há lógica nisso. Se eu digo que prefiro mais o amarelo ao azul, a ideia é de que eu prefiro os dois, mas o amarelo eu prefiro mais. Eu não posso preferir os dois, certo? Dá uma olhadinha neste exemplo. Eu prefiro português a matemática. Este azinho que você está vendo é a preposição exigida pelo verbo preferir. Note que os substantivos português e matemática não estão acompanhados por artigos. Mas, se eu quiser colocar artigo, antes dos substantivos, eu posso. Mas tem que ser antes de todos eles. Portanto, se eu coloco o artigo antes de português, eu coloco o artigo antes de matemática. Então, se eu digo, eu prefiro o português à matemática, coloquei artigo antes de português, coloco o artigo antes de matemática, mas aí o que ocorre antes do substantivo matemática? A fusão entre a preposição a exigida pelo verbo preferir e o artigo a que acompanha o substantivo matemática, ocorrendo o quê? Crase. Eu prefiro o português à matemática. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já com a regência verbal.